Boa noite a todos. Boa noite. Maravilha encontrá-los novamente. Que a paz de Jesus esteja conosco essa noite e todo sempre. Rapidinho, eu vou só passar 2 datas aqui para vocês, porque nós estamos ansiosos para ouvir o palestrante dessa noite, não é? Gente, dia 29/4, uma quarta-feira também, nós teremos uma palestrante também convidada, será a Cristiane Bertolami. Muitos aqui já conhecem. O tema da palestra dela é o poder do pensamento e da vontade. Então não faltem, é um tema extremamente convidativo, não é? Muito bom. E dia 29 também nós teremos pucheiro. Então assim, aquele dia que é para não almoçar, é para vir com bastante fome, porque é bom, viu? Das mãos da nossa querida Rosana, né? Da lanchonete, todos conhecem também. Então, feito o convite para os eventos desse mês ainda, eu não vou ficar me estendendo aqui, porque nós queremos realmente escutar o Bruno Mosman, nosso amigo que já esteve aqui ano passado, né, Bruno? Estava demorando para chegar a data do retorno, né? Quando a palestra é boa, volta, né? E é o caso do Bruno. O tema: os sãos não precisam de médicos. Olha que maravilha. E a gente vai entender já já o porquê. Bruno, por favor, assuma o nosso púlpito virtual, como nós sempre falamos, né? E o microfone é todo seu. Caríssimos irmãos e irmãs, uma boa noite. Paz e bem a todos nós aqui presentes, os encarnados e, logicamente, em maior número, os desencarnados. Sim, é com grande alegria que aqui retornamos pós um ano nessa energia transcendente da corrente franciscana. Padres, freis, madres, carmelitas, enfermeiros, médicos, socorristas, enfim. Queridos irmãos e irmãs que querem auxiliar-nos para que, enfim, avancemos em nossos propósitos existenciais, nossa individualidade, mas principalmente coletivamente, rumo ao mundo de regeneração. E como bem disse a irmã, hoje traremos um tema a qual convidar-nos a uma reflexão de qual é o nosso objetivo atualmente encarnados no planeta Terra, século XXI, terceiro milênio, final de estágio de provas e expiações. Então assim, vamos nos convidando a essa temática que fará com que possamos avaliarmos os nossos dia a dia na prática, acima de tudo, que vem fazer com que melhoremos da teoria para o agir a cada dia que passa em prol dos mais necessitados. Então esse tema, queridos irmãos e irmãs, que nós iremos trabalhar a partir desse momento, ele foi extraído de uma das obras da codificação kardeciana. Sim, aquela que nós entendemos como a terceira, intitulada O Evangelho segundo o Espiritismo, publicada em sua primeira edição lá nos idos de abril de 1864. Estamos ali no capítulo 24, bem próximo do fim dessa obra, já que ela é composta de 28 capítulos. E quais os itens que nós iremos trabalhar? Itens 11 a 12. E assim vamos ver o que o irmão Allan Kardec, professor Hipólito Leon Denis Arrival, pode nos trazer acerca do desafio de buscarmos sermos, a cada dia que passa, mais sãos e não dependermos tanto de situações que possam fazer com que desequilibremos no campo psíquico e, consequentemente, reverberando em nossos corpos físicos. É um grande desafio para nós tornar-nos a buscarmos, a repetir a cada dia que passa. Assim. Por isso a imagem do meio Rabi da Galileia, já nessa capa, nesse slide mestre, convidando-nos a recordarmos de que ele disse que estaria conosco até o final dos tempos, que onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, aqui ele há de estar.
em nossos corações espirituais não precisa materializar-se para que o vejamos e o sintamos. Concordam comigo, queridos irmãos e irmãs? Basta que façamos a nossa parte de baixo para cima e de dentro para fora, em prol de dias melhores à nossa humanidade. Por que não trazer logo nesse início também uma das passagens lá da segunda revelação do Novo Testamento, contida no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 10 a 12, onde ele vai nos afirmar o seguinte: e aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: porque come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Olha Jesus dizendo: não julgueis para que não sejamos também julgados. Continua, vem Jesus afirmar: não necessitam de médicos os sãos, mas sim com os doentes, ainda em experiência evolutiva, nesse orbe de provas e expiações em seu estágio final. É importante que tragamos na sequência algumas definições, porque não sei se é do conhecimento de todos esses pontos básicos para que entendamos essa passagem e, consequentemente, cada uma dessas significações. Como, por exemplo, recordemos que apóstolo deriva da palavra do grego, que significa enviado. Jesus escolheu 12 apóstolos e os enviou para diversos lugares para pregarem a chegada da Boa Nova. Dos seus ensinamentos e concretizações realizados em aproximados 33 anos de vida física e uma única encarnação. Discípulo, palavra derivada do latim que significa aluno. Jesus tinha na época aproximadamente 70 discípulos. Será que nós estamos nos considerando alunos da escola da vida? Será que já estamos traçando objetivos para a próxima encarnação? Não esperando que retornemos para a erraticidade para tanto assim fazermos como estes, que em maior número aqui estão, buscando as suas ascensões, que gostariam sim de estar em nosso lugar, porque afirmam os irmãos espirituais atualmente que pouco mais de 8 bilhões estão encarnados nesse momento ímpar e agudo da humanidade. Então sim, olha como é imprescindível que hajamos de uma forma mais assertiva, mais ampla, fazendo que os nossos corações franciscanos reverberem sempre da porta para fora, aqui da casa assistencial São Francisco de Assis, a quem quer que esteja ao nosso redor. Porque assim o meio rápido da Galileia espera que nós hajamos e façamos cumprir o nosso objetivo reencarnatório de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa, de preferência apagada, no anonimato, dando apenas e somente satisfação à nossa consciência, porque é isso que tornar-nos seres melhores, o mundo a vivermos em um mundo de regeneração que quem não quer aqui viver, quem não quer que os descendentes que aqui estão já encarnados e outros mais que reencarnarão, quiçá nós os sejamos sem meritocracia para tudo, os construirmos e assim voltemos daqui a algumas décadas e séculos, queiramos que eles possam vivenciar dias melhores, a qual nós estamos sendo tão desafiados por meio dessas inúmeras tentações que o mundo despeja-nos, e temos que estar atentos para que não percamos esta programação reencarnatória. Os ignorantes, os sem conhecimento, os ditos obsessores, não querem que o mundo acenda tão pouco os seres em experiência evolutiva, principalmente nós, os do reino nominal. Então vamos buscar reverberar tudo que a casa aqui nos proporciona, no campo das exposições, no campo dos cursos que são ministrados, no campo das ações sociais, porque assim mantermos sempre alertas, orando mais, vigiando mais e tendo ouvidos de ouvir, olhos de ver, mãos de agir em prol de quem esteja ao nosso redor, que é a proposta de São Francisco de Assis a todas as nossas consciências. Esse querido ser que lá está muito evoluindo na constelação das Pleiades, no sistema quádruplo de Alcione, a qual nós divisamos ali naquele quadro psicográfico, desejando e reverberando por nós que assim também cresçamos, ascendamos em nossos propósitos existenciais. Mas passemos ainda alguns poucos mais tópicos, como por exemplo fariseus. Quem eram mesmo os fariseus?
É aquela classe religiosa dominante na época, há pouco mais de 2000 anos atrás. Eram cumpridores das práticas exteriores, do culto e das cerimônias, mas não seguiam os ensinamentos da lei de Moisés. Sob as aparências ocultavam costumes dissolutos e muito orgulho, interesses e conveniências. Não existe isso em nosso orbe, século XXI, terceiro milênio, em todos os campos de experiência evolutiva qual os seres aqui estão passando, em todas as esferas, federal, estadual, municipal, e outras mais situações que aqui poderíamos relembrarmos que estamos interagindo no nosso dia a dia. Enfim, os publicanos eram assim chamados aqueles cavaleiros arrendatários das taxas públicas. Classe muito odiada na época de Jesus. Eram homens incumbidos de cobrarem impostos dos judeus para serem entregues às autoridades romanas. Pergunta, atualmente nós pagamos impostos? Água, luz, até um imposto consciencial para que não erremos em relação às reencarnações anteriores. E mais, neste ponto aqui dos publicanos, será que devemos generalizar algo em um orbe ainda de provas e expiações em seu estágio final? Não, tudo vai ser relativo. Não eram todos que faziam isso com prazer para prejudicar os mais necessitados, não. Muitos estavam cumprindo as suas obrigações, tinham famílias, tinham os seus sustentos. É a consciência que cada um de nós levaremos para a eternidade. Então, por isso que eu quis trazer sim, esses tópicos iniciais, para que façamos como um meigo Rabi da Galileia convidou-nos para que assim o façamos para a nossa eternidade. Não julguemos quem quer que seja por meio do que o mundo muitas vezes reverbera em nossas consciências. Não, tomemos muito cuidado, principalmente hoje com a inteligência artificial. Tem um lado bom, mas também tem um lado ruim. Está sendo manipulada pelos dois lados. Por exemplo, essa imagem que eu trouxe logo no início ali, que traz um benefício, mas quantos vídeos que nós utilizamos nas redes sociais que pode até enganar os ditos eleitos se não tiver esperto em cada um daqueles detalhes. Então vamos tomar muito cuidado e saibamos então o que nesta passagem do Evangelho de Mateus ele pode nos trazer acerca dessa proposta de que Jesus ontem, hoje e para a eternidade sentar-se-á ao lado de qualquer criatura, porque o amor dele é transcendente, não é transitório, material, fugitivo, passageiro e efêmero. Nosso espírito levará para a eternidade os valores intelectuais por nós mesmos adquiridos, conquistados, como também as obras sociais que concretizemos em prol dos mais necessitados. Então, sentemos, hajamos, sorrimos para quem quer que seja e levemos energias positivas para os que estejam com seus inúmeros problemas existenciais. Afirmo-vos, queridos irmãos e irmãs, como tem pessoas, irmãos e irmãs, em situações piores do que a nossa, não que nós não tenhamos, ou estejamos passando por momentos também difíceis de reequilíbrio reencarnatório. Mas ser franciscano, ser cristão é transcendente, ser espírita. Desde a publicação no meio do século XIX, a 18 de abril de 1857, demonstramos de que sim, aquilo que Jesus disse que rogaria ao Pai e que haveria de materializar-se em nosso orbe, assim o foi. Doutrina libertadora de consciências. Jamais haveremos de ser o mesmo cada vez que aqui pisamos nesta estrutura física da casa assistencial de São Francisco de Assis, ainda que não estejamos reverberando na prática tudo o que recebemos aqui, mas consciencialmente, junto aos nossos mentores individuais, já temos capacidades transcendentes para que sejamos pessoas mais assertivas e ajamos de uma forma mais ampla, saindo um pouco do individual, do eu, do singular. Essa não é uma atitude cristã dos seres que aqui estão em experiência evolutiva. Assim Jesus, o mestre dos mestres, é sim o médico de nossas almas imortais. Durante sua passagem na terra, não deixou um momento sequer de dar bons exemplos. É o bem falar, é o impor-se ao trem que fará com que ascendamos para o mundo de regeneração ou sermos bons exemplos. Os bons exemplos transformam, ainda que não recebamos a gratificação a qual muitas vezes
queiramos que as recebamos de benefícios que empreendamos em prol dos nossos semelhantes. Não desejemos isso. Apenas e somente o prazer de ser útil e bem servil em qualquer canto deste universo de oportunidades, desse momento ímpar reencarnado que todos nós estamos passando. Jesus sempre se mostrou pronto para auxiliar aqueles que o procuravam. E nós estamos sempre prontos para estarmos alertas e conscientes do que possamos fazer dentro de nossa simplicidade em prol dos que nos procuram diariamente. Assim Jesus deixa claro na passagem de Mateus que veio para atender além dos portadores de doenças físicas do corpo físico, aqueles que precisavam de auxílio para as deformidades e enfermidades também do espírito imortal. Sim, neste momento aqui todos nós estamos em espírito, em corpos físicos, e junto a essas duas situações o que temos também os nossos corpos perispirituais, a qual as aquisições por nós conquistadas, algumas malévolas, outras benévolas, por meio dos meninos, nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai, estão conosco para que saibamos lapidá-las em benefício de nós mesmos, porque disse Jesus, é dando que se recebe. Todos nós sim estamos buscando fazer com que não reincidamos em erros que nós cometemos. Todos nós sim exceção no pretérito menor, mediano ou maior grau. O objetivo transcendente de cada um de nós é que empreendamos, venhamos a dar as nossas mãos espirituais e rumemos juntos para o mundo de regeneração, que fará com que venha a valer a pena sim essa encarnação. É a mais importante de todo o nosso período, desde o princípio inteligente, já passando para o reino luminal, porque assim afirma-nos a doutrina dos Espíritos. Sim, Deus não cria espíritos poucos, não tem como, mas sim princípios inteligentes, simples e ignorantes, ou seja, da estaca zero, necessariamente tendo que estagiar primeiro no reino mineral, depois de um tempo, reino vegetal, outros tempos mais, reino vegetal, que tanto nós vimos aqui no jardim da casa, enfim, chegamos ao reino luminal. Quantos meninos e meninas, direto e indiretamente, conscientes ou não, nós estamos buscando caminhar para frente. Então podemos ou não ser um pouquinho melhores em comparação ao ontem e o amanhã, em comparação a todos os períodos anteriores. Há pouco estava falando com o irmão Ney Pietro, que eu estava estudando a sua obra, esmiuçado em todos os seus detalhes e principalmente trazendo referências, a codificação, auxiliando-nos para que sejamos esses seres que não precisemos mais de médicos em um curto ou mediano prazo de tempo. Saibamos caminhar com as nossas próprias pernas e não dependamos tanto dos nossos mentores individuais. É a proposta que a casa, o Novo Testamento, a segunda revelação, e a terceira, a codificação kardeciana, oferta-nos a cada dia que passa, queridos irmãos e irmãs. Sendo assim, sempre se prontificou a socorrer aqueles que o buscavam, visando o equilíbrio entre o corpo e o espírito. É o que nós estamos neste momento, com a ajuda das intuições dos amigos espirituais presentes, buscando ter como uma compreensão mais ampla. Tenho certeza que todos nós já sabemos disso, mas será que estamos buscando de uma forma maior colocar isso em prática? Se as temáticas aqui surgem para que as trabalhemos, é porque algo mais precisamos rever no nosso dia a dia. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu hei de os aliviar. Em todos os tempos da humanidade, nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai, distantes ainda da perfeição, com muitos defeitos e erros do passado, como também deste presente, para serem corrigidos e reparados, podemos dizer que somos doentes ainda de espírito. Guerras, corrupção, mentira, fome e outras mais mazelas que a nossa humanidade, pouco mais de 8 bilhões, ainda vivencia. E qual é o nosso papel de agentes da nova terra, transformadores, artífices de que sejamos pessoas melhores pelo bom exemplo? É o que depreende-se que aqui podemos tirar de outros pontos mais acerca deste tópico, mas como devemos curar o nosso espírito por tudo que nós tenhamos de bons exemplos, aonde quer que nós estejamos. A primeira atitude é combater em si mesmo, de modo decisivo ou decidido, de forma íntima, o orgulho e o egoísmo que tanto ainda nós sustentamos. Sim, ainda veremos de cair e escorregar em alguns momentos desta encarnação ainda, mas
que vibrarmos na sequência quando recordarmos de tudo que a casa aqui nos proporciona, porque ela está de portas abertas quando aqui nós quisermos vir buscar o alicerce do pão material, em junção ao intelecto, como também o pão espiritual, da lei da caridade, da fraternidade. Aqueles que pensam ou agem deste modo diferente que nós rotulamos como inconveniente ou condenável, e assim olhamos para esses sem compaixão, julgando. Lembra porque eu disse que Jesus falou para que não julguemos, para que não sejamos julgados? Bem-aventurados somos todos nós que temos o esquecimento a cada vez que o nosso espírito imortal acopla-se em novo corpo físico, aonde quer que nós estejamos neste imenso universo, porque assim fará com que nós evitemos pré-julgamentos, principalmente em não recordando o passado, possamos caminhar, trabalhando as potencialidades a serem desenvolvidas no presente, já divisando e trilhando no futuro novas vestimentas carnais transcendentes de forma coletiva macro. Lembram que no início eu perguntei, será que precisamos desencarnar para que tracemos novos objetivos mais amplos em comparação ao que nós estejamos vivenciando neste pesado momento? Não, é o hoje, é o agora. Não nos contentemos com o que nós somos até o presente momento, no sentido de tudo que possamos ainda aprender na condição de alunos do universo. Isso não significa, tão pouco quer dizer, que devamos ou não ser gratos ou estarmos insatisfeitos com o que o Pai permite que nós tenhamos, adquiramos nesta atual encarnação. Muito pelo contrário, sim, sejamos gratos. Porque isso labrarmos-á em espírito, porque assim faz com que não reincidamos muitas vezes em erros que nós cometemos de pretérito, recursos ultosos, bens materiais. Não, façamos como o nobre Giovanni de Pietro de Bernardone, que eu vejo ali no canto, em um grande quadro, Francisco de Assis, que demonstrou em sua oração que é na simplicidade e humildade que faremos com que nós, humanidade, ascendamos pelos bons exemplos que cabe a cada um de nós, ou traçarmos em nosso dia a dia para nossa felicidade. Eis a atitude genuína de um cristão no seu dia a dia. O egoísmo, talvez a pior das doenças da alma, faz com que acreditemos que sejamos dependentes dos bens materiais transitórios e, de modo desenfreado, julgando que é preciso ter riquezas, posses, propriedades, títulos terrestres, etc. Inclusive, títulos ficam aqui no próprio orbe, em sua estrutura física, não é verdade, queridos irmãos e irmãs? Para sermos felizes, e o que é ainda pior, repartindo pouco ou nada com o nosso próximo. Não acumuleis tesouros aonde as traças possam correr e os ladrões possam roubar. Não foi assim que nos afirmou há pouco, mais de 2000 anos, o meigo Rabi da Galileia? Se muito tivermos, muito distribuamos para o nosso próprio benefício, porque é um empréstimo consciencial. Se tivermos pouco, façamos como aquele irmão lá no óbolo da viúva, em depositando o que ela tinha no gasofilácio da época. Como estamos depositando para a nossa experiência evolutiva, para a eternidade, no nosso gasofilácio consciencial junto à fonte criadora, Deus. É o convite agora deste tópico, buscando fazer com que atrevamos tudo que nós estamos buscando de entendimento com a temática deste capítulo 24, destes itens 11 e 12. É a reforma íntima, é o abandonar do homem velho, é a transformação imprescindível que executemos para o benefício do nobre de nós mesmos. Tenhamos dúvida disso? Não tenhamos, queridos irmãos e irmãs. Se almejamos a cura definitiva do próprio espírito, precisamos estar atentos às sábias lições do Mestre Jesus e a segui-las. Por exemplo, nessa casa nós temos curas espirituais. O que estamos fazendo no campo do intelecto, no campo da moral, para que as adquiramos em sua integralidade? Se não recebemos em um dia, em uma semana, em um mês, ou em alguns meses, quem sabe eu possa estar um pouco mais à frente, apenas e tão somente convidando-nos para que sejamos pessoas melhores, agindo em prol de uma forma mais ampla, e aí, naturalmente, por meio da meritocracia construída por cada um de nós, ela virá, porque o plantio é livre e a colheita há de ser obrigatória também, nos afirmou o meigo Rabi da Galileia, pois somente assim poderemos alcançar a saúde espiritual plena, visando colher na vida futura todas as recompensas prometidas por Jesus. Aqui, ó, nós
acabamos de falar, o plantio é livre e a colheita é obrigatória. E como esse horário passa rápido, meu Deus do céu, mas tá tudo certo, pessoal. Os médicos estão disponíveis para isso, basta que queiramos ser curados. Não só os médicos físicos, sempre estão de braços abertos para que estejamos no privado, no público, sendo atendidos. Mas antes de ir lá, temos que ir, façamos a nossa obrigação, a alimentação, o que estamos ingerindo, o que estamos assistindo, ouvindo, compartilhando ao meio, atividades físicas, o que é conhecido por nós, os espíritos, como suicídio direto. Se temos que viver 70 anos, mas encurtamos para 60, 65, haveremos de ter que dar satisfação ceitinho por ceitinho sobre o tempo que faltava para que cobríssemos com a reencarnação a qual todos nós, sem exceção, assinamos o contrato existencial antes de acoplarmos desses atuais corpos físicos. Então é algo não transcendente que saibamos utilizar, sim, dos meios da materialidade, mas principalmente buscando a psique do mundo espiritual, da cúpula espiritual aqui desta casa, o que eles querem que nós façamos, transformemos, para que não tenhamos tanto que esperar tanto deles aquilo que compete apenas e tão somente nós empreendemos em nosso dia a dia. Repito, humilde, fraterno, despretensioso, apagado, no anonimato, ações transcendentes, a qual a casa convida para que assim empreendamos e fique essa flor reverberando a nossa cura espiritual que transcende a material. Será que a primeira obra da codificação há de nos agregar algo, já que citamos a sua publicação lá nos idos de 1857? Sempre vai ter algo a agregar às nossas consciências. Por que não então trazermos a questão de 803, onde o nobre codificador Allan Kardec questiona a falange do Espírito da Verdade no seguinte entendimento: todos os homens são iguais perante Deus? Respondem os Espíritos: sim, todos tendem para o mesmo fim. Perfeição relativa na condição de criatura, jamais absoluta, porque só Deus pode a obter. E Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Lembram, não foi à toa que eu disse que somos criados princípios inteligentes, simples e ignorantes da estaca zero, vivenciando para a humildade transcendente ainda desse princípio lá no reino mineral, até que cheguemos ao reino nominal. Então, se Deus há de amar todas as suas criaturas, do átomo até o arcanjo, daquele que fez guerras, provocou muitas destruições físicas e desencarnes coletivos, mas que um dia ele como nós serão Cristos planetários, co-criadores, porque Deus ama a todos. Mas o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Livre-arbítrio relativo, não absoluto, a qual todos nós temos reencarnados, e estes, a qual não divisamos com os olhos físicos da carne, também os possuem. Será que eles podem ser úteis trabalhando, estudando, construindo alicerces transcendentes para que, quando ocuparem um novo corpo físico, feminino, masculino, não importa, possam ser pessoas maiores? Cristãos e espíritas, ou até mesmo nem vinculado a uma denominação religiosa, mas fazendo cumprir a lei de Deus que está em nosso íntimo, em nossa centelha divina, lógico. Mas não para Allan Kardec, ele gosta de, na condição de pesquisador, trazer uma explicação a mais, porque ele saberia que, a posteriori, ao longo dos séculos, nós precisaríamos de mais explicações para que, enfim, pudéssemos interiorizar os seus ensinamentos. Assim, ele vem dizer acerca dessa resposta dos Espíritos que todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais em qualquer ponto deste universo. Todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Ora somos ricos, ora somos pobres, ora nascemos numa determinada região de um homem, ora em outra, está tudo certo. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, a nenhuma criatura, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele. Também não foi à toa por isso que eu disse logo no começo: vamos dar as mãos espirituais e vamos caminhar junto, que a minha felicidade seja a felicidade de cada um de vós. É dando que se recebe, é o que nos convida agora a essa consciência, a falange do Espírito da Verdade, demonstrando que sim,
tanto as obras complementares como também as obras da codificação, elas estão atreladas, unidas e, logicamente, reverberando tudo que a segunda revelação do Novo Testamento nos trouxe para que labremos a cada oportunidade reencarnatória. Gosto, sempre próximo da finalização de alguma temática que trabalharemos, queridos irmãos e irmãs, trazer o querido irmão Neio Russo, que sim, muito auxiliou na lavra mediúnica de Chico Xavier. Sim, essa obra Jesus no Lar, lá no capítulo 17, intitulado Exaltação à Cortesia, ora o que ele nos afirma no nosso dia a dia para que lapidemos e sejamos pessoas melhores. Vem lhe dizer que bem-aventurados são todos aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, como também o sábio e o inculto, e consequentemente o bom e principalmente o mal, temporariamente falando. Com o quê? Com o espírito de serviço e entendimento de que cada um de nós, sem exceção, esses pouco mais de 8 bilhões, cada um está no seu processo evolutivo intelectual e moral. Ninguém é igual a ninguém. Tampouco podemos afirmar-nos originários deste orbe, já que afirma-se que a nossa Via Láctea, estima-se que 200 a 400 bilhões de estrelas existam, e o que é estrelas mesmo para nós, os espíritas? Planetas habitados, constituições físicas dos seres da minha experiência evolutiva, como também nos orbes. O que nos disse Maria João de Deus na obra Cartas de uma Morta, psicografada pelo próprio Chico, sem falar Humberto de Campos e Irmão X, na obra Crônicas de Aventura e na obra Novas Mensagens. Sua experiência em Marte, sua experiência em Júpiter, Saturno, sem falar na edição da Revista Espírita de 1858, com Mozart, Zoroastro, que daqui não era originário, acortaram-se pelo meio da reencarnação, fizeram a sua parte e voltaram para suas moradas de origem, Júpiter. Então sim, tem isso na codificação kardeciana também, convidamos assim esse entendimento transcendente, o irmão Neio Russo, ensinando cada um de conformidade com os seus méritos, com os seus esforços individuais e necessidades, e lógico, deixando sinais de melhorias e de elevação, bem-estar e contentamento onde quer que nós estejamos. Genuínos cristãos, assim nós seremos, se esforçarmos para tanto acerca deste convite desse querido irmão Neio Russo. Será que Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante tem algo a agregar também? Neste capítulo 24, itens 11 a 12, afirmo-vos que sim. Olha o que ele vem nos dizer. Solidários, não seremos mil, mas isso nós somos separados uns dos outros, o que nós seremos apenas e pessoalmente pontos de vista, porque não estaremos sendo úteis ao universo. Volta ele dizendo, juntos alcançaremos, atingiremos os nossos propósitos reencarnatórios de sermos verdadeiros cristãos e assim fazer como ele fez até o ano de 1900 em seu retorno para o mundo espiritual, o conhecido por nós os espíritas como o médico dos pobres. Existem várias obras mediúnicas que podemos consultar que ele muito faz, como também esse querido irmão Giovanni de Pietro de Bernardone, apóstolos conhecidos por Francisco de Assis, que lá das Pleiades auxilia-nos aqui no nosso sistema solar. É um convite para que sejamos um instrumento da paz do mundo onde quer que nós venhamos a estagiar com todos os seres que buscam suas ascensões, conscientes ou não, como nós estamos buscando a cada dia as nossas. E deixe essa imagem representativa. Compete apenas e somente a nós mesmos sermos felizes na simplicidade e na humildade. Será que precisamos ter recursos vultosos para que atingimos a felicidade relativa? Olha o que disse Jesus, a felicidade não é deste mundo. Trabalhei com esse tópico alguns dias atrás em uma casa espírita. Vamos fazer que vale a pena a nossa encarnação na simplicidade, da humildade, no bem servir, no sorriso, no abraço, no aperto de mão, no ouvir, fazer com que sejamos franciscanos na prática, acima de tudo, que transcende o que é teórico. Teoria ajuda muito, mas a prática, transformar-nos em seres transcendentes acerca da proposta a qual o mundo de regeneração convida-nos. A pedido de Emmanuel, por meio de Chico Xavier, a pedido de Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Anjos, Divaldo Piráfago e outros mais que aqui poderíamos citar. Foi não um convite transcendente essa temática de que devamos buscar sermos mais sãos pelos nossos próprios esforços individuais. E se fechamos com esse tríplice aspecto, amai-vos em primeiro mandamento, mas instruir-vos o segundo, tem que andar lado a lado, conforme um tempo, Rabi da Galileia.
de todos os tópicos que poderia citar aqui de autoconhecimento, ou uma quantidade significativa, fica apenas e tão somente com aquela curta frase de Sócrates, mas que é transcendente desde que tenhamos ouvidos de ouvir, conhece-te a ti mesmo, que é a ferramenta melhor para que lapidemos em súbito, abandonemos o homem velho na construção do homem novo, na simplicidade e humildade, sim, e consequentemente a prática do bem, da caridade e da fraternidade, que fará-nos a construir-nos a seres melhores. Agradeço a presença de cada um dos queridos irmãos e irmãs aqui presentes. Sim, casa cheia, nas duas dimensões da vida, daqui onde visemos a erraticidade, e foi uma alegria sempre voltar junto a essa cúpula espiritual e junto a esse conjunto de trabalhadores que transbordam em suas faces a alegria de servir a Giovanni de Pietro de Bernardone e a todos os demais que em nome dele trabalham aqui na Barra Funda e onde quer que todos nós estejais, sendo cristãos, genuínos, cristalinos, e fazendo com que estejamos fazendo valer a pena essa nossa encarnação. Então sim, desejo a cada um de vós, na sequência, que possam ter aí o melhor no atendimento para a cúpula espiritual, que se presente está aí desde o início, quando adentramos do portão para dentro dessa casa, já estávamos sendo tratados, avaliados as nossas mazelas, e que a nossa meritocracia fará-nos a que as recebamos na sequência na sala de cirurgias espirituais, e que tenhamos a oportunidade de retornarmos. Quero vê-los numa próxima oportunidade, ainda que demore um ano. Não é verdade, irmã Lusa? Porque existem muitos facilitadores, expositores, e está tudo certo. Mas se o dia que eu puder retornar para juntar-nos a cada uma dessas atividades, farei de coração espiritual. Um grande abraço de cada um de nós, reciprocamente, e paz e bem a cada um de nós, irmãos. Que assim seja. Você entendeu, né, Lúcia? Nossa Senhora! Tem que diminuir esse tempo aí. Doutor Ney, por favor, encerra essa lembrancinha. Bruno, muito obrigada. Eu, em nome da casa, venho aqui um pouquinho. Mais uma lembrança que eu recebi? Eu não mereço, não. Por isso que você quer voltar antes de um ano, né? Gente, a gente tem que destacar uma coisa. Olha que camiseta maravilhosa. Linda, né? Venha calhar. Quem sabe um dia sejamos franciscanos na Não é? Então, Bruno, você, no seu estilo, a gente admira, que a gente fica envolvido, né, nos movimentos dele. Fala rápido demais, né, irmão? Não, tem que melhorar isso. Trazendo um material notável, muito bem apresentado, muito bem ilustrado. Essa casa, mais uma vez, lhe abraça carinhosamente, e uma lembrancinha modesta desses amigos e mensageiros de Francisco de Assis. Seja muito... Eu que agradeço. Ora. E convido-os a também estarem comigo dentro dessa lembrança, porque a que eu recebi um ano atrás estava guardadinha, bonitinha, que é isso que faz com que valorizemos as atitudes simples, mas que são teus segredos, né, irmão Pedro? Então, é para todos nós, tá bom, queridos irmãos e irmãs? Não é verdade, irmão Pedro? Muito obrigado. Bruno, acompanhe com a gente a mesa. Lourdes, doutor Ney. Doutor Ney. Pois, Bruno, por favor. Eu que agradeço. Por favor. Aí. Vou ficar aqui na pontinha, acho. Aqui no cantinho. Ô, Lourdes. Esse aí, não, esse aí, não, esse aí, o outro botão, isso, agora vira. Não, vira para baixo. Isso, mais um. Isso, agora você ligou o ar-condicionado, né? Muito obrigado. Está todos em calor. Muito bem, meus irmãos, então, depois dessa palestra maravilhosa do Bruno, vamos dando sequência às nossas atividades com a oração de São Francisco de Assis.
Meus irmãos, vamos então, a partir desse momento, fechando os nossos olhos, vamos acalmando a nossa mente e tranquilizando os nossos corações. Vamos respirando profundamente e pausadamente, de modo a entrarmos em sintonia com o padrão de vibração da casa de Francisco de Assis. E desta forma, e apenas desta forma, nos conectarmos à luz translúcida e pálida que agora abraça a nossa casa com todo vigor, invadindo os nossos corações. Luz que ilumina cada ponto de nosso corpo físico e espiritual. Luz que transcende, luz que acalma, luz que tranquiliza, luz que harmoniza todos os nossos chakras. Luz do bem, luz do amor, luz da paz. Luz que, através de uma intensa higienização de nossa tela mental, promove e traz a verdadeira reforma íntima. Luz que ilumina como um farol o caminho da verdade, da paz e do amor de Mestre Jesus. Luz que traz de volta a esperança através da renovação de nossa fé. Da mesma forma, vamos enchendo o nosso peito de ar. E vamos inalando e retendo este oxigênio medicinal que agora paira por este salão. Oxigênio que chega a cada um de nós através de nossas vias aéreas, insuflando os nossos pulmões. E que, através de um intrínseco sistema de veias, vasos e artérias, se dissemina as partes mais distantes de nosso corpo físico, penetrando em nossas células, em nossas mitocôndrias e organelas. Oxigênio que substitui as células malsãs por células sãs, que elimina a dor, as doenças crônicas, os miasmas,
oxigênio que traz a cura definitiva para todos os nossos males, físicos, psíquicos e espirituais. E é neste exato momento que sentamos-nos acolhidos pelos espíritos de luz da casa de Francisco de Assis, que agora nos abraçam e acariciam nossos cabelos de modo suave e tranquilo, e que alegremente aqui estão para servir na seara de Mestre Jesus e confraternizar conosco e nossos mentores individuais nesta união crística e fraternal. E assim, pela leveza do Espírito, vamos nos deslocando e vamos nos translocando. Vamos mudando de plano, vamos subindo e flutuando, até que possamos nos depararmos, todos nós, a contemplar o universo, as estrelas, pontos de luz, mundos espirituais, estrategicamente organizadas, que somente a mão do grande arquiteto do universo, nosso querido e amado Deus, assim poderia fazê-lo. E dentre centenas e milhares de estrelas, uma se desponta à nossa frente e nos chama a atenção pelo seu brilho intenso e descomunal. É a estrela de Álcion, onde se encontram as colônias espirituais mais elevadas. E para lá nos dirigimos, atraídos por um intenso magnetismo. E a luz dessa estrela, à medida que nós nos aproximamos, vai gradativamente nos envolvendo e trazendo uma intensa sensação de paz. E neste momento, esta luz que nos envolveu outrora, agora se dissipa e revela aos nossos olhos a beleza e a grandeza do plano espiritual. Somos recebidos por dois irmãos de luz que nos servirão como nossos guias nesta jornada de amor e paz. Vamos juntos rumo à casa de Francisco. E lá está ela, grandiosa mediante a sua luz e sua energia, simples e humilde quanto a sua edificação, assim como toda morada de Mestre Jesus o deve ser. Vamos alegremente, felizes e contentes, acelerando os nossos passos. Vamos rompendo os pórticos, até que possamos nos depararmos todos juntos de frente aos portais que separam o interior de seu exterior. Vamos juntos, meus irmãos, abrindo as portas e vamos permitindo que a luz do sol, que agora atravessa claraboias e vitrais delicadamente esculpidos pela espiritualidade do bem, possa revelar o seu interior. E é neste momento que de repente nos deparamos, nos olhando para nós mesmos, para o nosso eu interior. Vamos nos verificando, vamos nos examinando, vamos eliminando todas as impurezas, todas as nossas imperfeições,
vamos nos ajustando através da depuração de nossa mente. Vamos deixando os nossos pensamentos negativos para lá. E vamos alimentando os nossos corações com bons pensamentos, com a fé em Jesus, nosso Mestre maior. E é neste momento que a luz de Jesus abraça e aquece a cada um de nós, nos tranquilizando, nos acalmando e nos dizendo que tudo passa, que tudo sempre passará, que sempre haverá um dia melhor, desde o momento que possamos constantemente estarmos renovando a nossa fé no Mestre. E assim, a luz de Jesus passa a coabitar no coração de cada um de nós, nos transformando, nos modificando em espíritos do bem, em mensageiros da paz, da palavra do nosso Mestre. Vamos nos despedindo temporariamente do plano espiritual, dando um breve adeus aos nossos queridos irmãos que já coabitam na plenitude da espiritualidade. Quanto a nós, vamos retornando ao plano físico, para que possamos continuar a nossa caminhada, a nossa jornada de evolução, agradecendo a oportunidade do Mestre por esta encarnação, onde podemos, mais uma vez, chegarmos um pouco mais perto da luz divina de Jesus. E assim, meus irmãos, vamos então respirando mais uma vez, enchendo o nosso peito de ar. Vamos sentindo a espiritualidade presente em nossa casa, que neste momento possamos abençoar, a nos acalmar, a nos tranquilizar. Vamos agradecendo a presença de Jesus, que aqui se encontra neste momento, junto com toda a sua falange de luz e de amor, que abençoa a cada um de nós, nos acalmando, nos tranquilizando e nos trazendo uma intensa sensação de paz. E desta forma vamos então todos juntos, alegres e felizes, saudar ao Mestre vivo, entoando todos juntos, uníssonos em uma só voz, a oração que ele assim nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Que a luz de Jesus possa abraçar a cada um dos irmãos aqui presentes, acolhendo-os, tranquilizando, através da renovação da esperança e da renovação da fé no nosso querido e amado Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Pedimos que permaneçam sentados em silêncio e orações e iniciaremos imediatamente os trabalhos de marca e harmonização.